Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. Eu vou fazer uma oração com os irmãos nessa manhã. Pai eterno, Pai bendito, estamos diante do Senhor, Pai, neste momento. Jesus, iremos falar a respeito da tua palavra, a respeito do teu reino. Nós acreditamos que o Senhor é onipotente, presente e onisciente. Fala, Jesus, através da sua palavra, para que possamos ser melhores, para que possamos ser mais crentes, para que possamos ser mais fiéis. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor. Eu pedi para os irmãos abrirem a Bíblia. Nós estamos em uma série de estudos na carta de Tiago, e Lucas pregou semana passada no 11 e no 12, e hoje nós vamos continuar a partir do verso 13. Amém? Carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Amém? Eu vou estar lendo na versão NTLH. Amém? Agora, escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos. Em outras traduções, presunçosos, e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Em outras traduções, aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Pode se sentar. Tiago, ele, e muitas vezes, é cirúrgico demais. Tiago, ele cumpre um papel importantíssimo para a igreja do Senhor. Nós acreditamos que a profecia, ela deve cumprir pelo menos 3 requisitos. A profecia, ela é exortativa, ela exorta. A profecia, ela é edificativa, ela edifica. E a profecia, ela consola. A profecia das profecias é a Bíblia Sagrada. E na carta de Tiago, quando nós estamos estudando, é perceptível que Tiago cumpre exatamente com esse papel. Tiago, em alguns momentos, ele consola a igreja. E em muitos dos momentos, ele exorta a igreja. E com muitos exemplos, Tiago edifica a igreja. E o interessante de Tiago é que ele sempre está contrapondo com os ímpios que estão lá fora. Ele sempre pega a característica dos ímpios para nos dar um exemplo daquilo que nós não podemos fazer como cristãos. E o interessante de tudo é que quando nós começamos a entender o que Tiago está dizendo a partir do verso 13,
parece estar desconexo com os versículos 11 e 12 pregados pelo pastor na semana passada. Mas não. Tiago está continuando um assunto que é o resultado de nós sermos presunçosos. Entenda o seguinte: um presunçoso, segundo o que aprendemos na semana passada, é aquele que não ouve ninguém. Um presunçoso é aquele que se acha melhor do que outras pessoas. Essas são as características que um presunçoso tem. Só que Tiago vai mostrar o potencial de um presunçoso, aonde um presunçoso é capaz de chegar, e aquilo que um presunçoso abandona. Vejamos o versículo 13. Hoje ou amanhã. Só que antes de ele falar sobre o hoje e amanhã, olha a exortação de Tiago. Irmãos, me escutem. Aqui está a primeira característica de alguém presunçoso em potencial. Ele tem dificuldade de ouvir outras pessoas. E eu vou mais a fundo. O presunçoso, ele tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Hoje, nos dias de hoje, e já no tempo de Tiago, são muitas as vozes que querem a nossa atenção. As pessoas nas redes sociais, o tempo todo, brigam, lutam pela nossa atenção. Ele quer que nós ouvimos ele sobre diversos assuntos. A televisão, o tempo todo, briga e investe milhões e milhões de reais para ter a nossa atenção. E a primeira pergunta que eu faço nessa manhã para os irmãos é: que voz que nós estamos ouvindo? Nós estamos parando para ouvir a voz de Deus? Nós, assim como Tiago, nós estamos parando para ouvir a voz de Tiago? Esse é o primeiro ponto. Agora, Tiago continua. Vai pintar para nós o quadro. Hoje ou amanhã. Tiago, nesse versículo, nessa frase, está falando que as pessoas têm a capacidade de planejar o hoje e de planejar o amanhã. Como se as pessoas fossem o Senhor ou Deus do seu próprio destino. Sairemos daqui, iremos para outra cidade, e lá nós nos estabeleceremos, nós negociaremos e ganharemos muito dinheiro, como se as pessoas tivessem o poder de saber que lá aonde eles vão ter o sucesso e o resultado esperado. As pessoas pensam que o amanhã, as pessoas pensam que o seu destino está em suas próprias mãos. Mas não está. Nós, muitas vezes, achamos que o dia de amanhã pertence a nós, mas não pertence a nós. Porque olha a nossa própria arrogância e orgulho. Hoje ou amanhã, eu vou sair daqui, como se eu tivesse certeza. Vou para outra cidade, como se a minha própria capacidade de decidir o meu futuro. Lá eu vou negociar com minhas próprias habilidades. Aí eu vou ganhar muito dinheiro. Preste atenção no que Tiago está narrando aqui no versículo 13. Só que quando a gente parece que Tiago vai dar um remédio para esse problema que o presunçoso tem, Tiago continua no capítulo, versículo 14. Vocês não sabem o que vai ser de sua vida amanhã. E Tiago vai pintar um outro quadro aqui para a gente. O que vem? Vocês são como uma neblina passageira
que aparece por um tempo e logo desaparece. Como assim, Tiago? Como é para Tiago dar os remédios? Quando Tiago vai dar a solução dessa busca incessante pelo nosso futuro, ele pinta outro quadro, ele fala outra coisa. Ele nos dá aqui pelo menos duas certezas, que todos nós temos aqui. Qual que é a certeza que a vida nos dá? Que todos nós um dia vamos. Essa é uma certeza que Tiago nos dá. Mas da mesma forma que um dia nós vamos morrer, outrora pessoas vão nascer. Então, o nascer e o morrer faz parte da nossa vida. Nós nascemos e morremos, e Tiago está dizendo que tudo isso é como uma neblina. Que logo pela manhã ela se dissipa. Tiago está dizendo que a nossa vida passa rápido demais para nós nos preocuparmos com coisas que nós não devíamos se preocupar. Tiago parece que ele está tão inspirado naquilo que ele está dizendo, que no Salmo 144, versículo 4, diz o seguinte: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Jó, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Oséias, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha que no redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Porque nós estamos numa busca incessante pelo dinheiro, por nós nos estabelecermos. Porque nós temos essa preocupação, porque a busca incessante pelas coisas deste mundo, porque a ansiedade naquilo que vem amanhã. Só que o próprio Cristo, ele responde essa pergunta. Vem comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida, olha o que Jesus está dizendo, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançará no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Agora vem o resultado daquilo que Jesus está dizendo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, os ímpios lá fora também buscam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitar de todas essas coisas. Mas não responde, Leonardo. Só que Jesus responde: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, Tiago mais uma vez exorta
que a característica do presunçoso é buscar por as coisas dessa vida. E nós falharemos miseravelmente se continuarmos na corrida pelas coisas, se continuarmos na corrida pelo dinheiro, se continuarmos nas corridas por nos estabelecermos. Meus irmãos, mais vale o reino de Deus que todas essas coisas. Tiago não está dizendo para nós que nós não devemos planejar o nosso futuro. Não é isso que Tiago está dizendo. Nós devemos planejar o nosso futuro. Mas no momento que você vai planejar o seu futuro, que você vai colocar na sua agenda, entenda uma coisa: escreva de lápis. Porque a caneta que nunca se apaga da nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Versículo de número 16. Vocês são presunçosos. Vocês são orgulhosos. E vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Quem pensa que não depende de Deus, esse é um presunçoso da evidência. Quem pensa que não precisa de nada de Deus, esse é um presunçoso em potencial. E Tiago define algo espetacular aqui, e ao mesmo tempo triste. Porque quem pensa em buscar o tempo todo as coisas deste mundo tem a mente maligna. Quem pensa o tempo todo em buscar as coisas deste mundo, quem tem orgulho, quem busca as coisas deste mundo não dependendo de Deus, tem a mente maligna. É forte. E o que é que nós estamos buscando neste mundo? O que te faz acordar pela manhã cedo? O que te faz ir para o seu trabalho? O que te faz ir para a sua escola? O que te faz viver neste mundo? Quais são as suas motivações? Porque quando eu olho justamente para esse versículo, e até na semana passada o Lucas fez uma reflexão para nós fecharmos os olhos e vermos que nós temos aquelas características, da mesma forma Tiago faz com que nós olhemos os nossos próprios pensamentos agora e nos perguntamos: será que o meu pensamento ele é maligno? Será que realmente eu estou na busca de todas essas coisas? Porque no versículo 13, essa última parte se resumia na busca pelo dinheiro. Versículo de número 17. Aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, Tiago poderia ter parado, irmãos. Tiago poderia ter parado aqui, só que ele não parou. Aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando nós estamos estudando a carta de Tiago, e dentro da interpretação bíblica,
E dentro do estudo sistematizado da hermenêutica, talvez o pastor Lucas, que está nessa série de estudo, em algum momento ele pode ter se separado com isso. Para que Tiago escreve um versículo que parece estar totalmente desconexo com o contexto? Acontece com você também, pastor? Tem hora que eu estou lendo Tiago, eu falo assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver eu fazer o bem e pecar do que eu buscar as coisas deste mundo? O que tem a ver eu fazer o bem e me estabelecer em outro lugar? O que tem a ver? O que tem a ver? Eu quero, Senhor, entrar na cabeça de Tiago para tentar tirar a mais aproximada interpretação desse texto. Só que essa é a beleza do Evangelho. Nós temos a possibilidade, no momento em que nós vamos estudar a palavra de Deus, de pedir a visitação dele, para que nós possamos ter a interpretação bíblica. Essa é a beleza do Evangelho. E por isso ele se torna transformador. Se você não mergulhe de cabeça. O irmão Adriano estava falando sobre a sexta-feira, de nós estarmos aqui. Vocês têm noção, irmão? É um negócio tão bom aprendermos a respeito da palavra de Deus, que a hora passa, a gente muitas vezes não consegue nem entrar no assunto de tão bom que é. Mas você tem que se permitir. Você tem que se permitir entender, através das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus quer falar com você. Se faz necessário uma dedicação nossa. E aqui eu faço o apelo, vem na sexta. Vem aprender a palavra de Deus. E aqui, no versículo 17, é a última pedrada do capítulo 4, pastor. Porque Tiago fundamenta algo aqui, que é o ápice daquilo que desagrada a Deus. Como pode, eu podendo, não é saber fazer, é podendo fazer o bem, e eu não faço. E Tiago resume que é pecado. Mas que evangelho difícil, Leonardo. O evangelho não é fácil. Mas que coisa difícil, Leonardo. Está dizendo que eu tenho que ajudar as pessoas? Sim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você designar sair daqui e ir para outro lugar, se estabelecer, negociar para ganhar muito dinheiro, as pessoas se esquecem daquilo que mais importa. Existia uma empresa multinacional. Essa empresa, na região, pastor Gilberto, era a empresa mais desejada pelos trabalhadores. Todo mundo queria trabalhar nessa empresa. A empresa pagava um salário altíssimo. De 6 em 6 meses, existia um benefício em que os lucros da empresa, parte dos lucros da empresa, eram repartidos para esse trabalhador. Só que depois de 20 anos, pastor Gilberto, essa empresa decide mudar a planta de uma cidade e ir para outra a mais de 100 quilômetros. E o objetivo dessa empresa é pegar todos esses trabalhadores e levar para lá. Na divisão de turno de um certo dia, a empresa, ela chama todos os trabalhadores e anuncia a mudança da empresa. E no meio dos trabalhadores, choca, porque as pessoas não querem sair das suas casas, porque as pessoas estão bem acomodadas, não querem sair da sua cidade para ir para outra, que lá nem tem muito recurso. E no momento em que foi anunciado a troca da planta da empresa, a gente começa a se deparar com vários argumentos. Primeiro argumento, como é que eu vou sair daqui e vou deixar a minha casa? Como é que eu vou sair daqui e deixar a minha mãe? Como é que eu vou sair daqui? O meu médico está estabelecido aqui, eu passo aqui nos doutores. Como é que aonde eu vou deixar o meu cachorro?
Como é que eu vou falar para minha esposa? Entenda, eu tenho aproximadamente 7 exemplos. E se você parou para observar, em nenhum deles, alguém se perguntou, aonde é que eu vou congregar? Em algum momento, dos 6 exemplos que eu dei, alguém citou o nome de Deus aqui? Porque as coisas de Deus sempre vêm depois. Sabe o que acontece? Essa é uma história real. A história que eu estou contando para vocês é uma história real. Isso realmente aconteceu. As pessoas que pregavam a palavra de Deus, por causa da mudança da empresa, deixaram de pregar. As pessoas que faziam o trabalho de entrega de marmita, pararam de entregar a marmita, porque a empresa ia mudar. As pessoas que gostavam de ajudar os irmãos, já não ajudam mais, porque a empresa mudou de lugar. As pessoas que eram uma ferramenta, eram um obreiro promissor, um obreiro missionário, já começou a pensar aonde é que ele iria morar. Você está entendendo que tudo está ligado? Por causa da busca incessante pelas coisas, nós deixamos de fazer o bem. Nós estamos tão concentrados nas buscas pelas coisas que existe alguém precisando de nós e o dinheiro é mais importante do que ajudar o próximo. É isso que Tiago está falando aqui. E você sabe qual é o resultado disso? Eu repito o versículo para você. Aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, você sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pecando. Irmãos, não é fácil. Tiago está nos provando que o Evangelho de Cristo não é fácil. Tiago está nos mostrando, está nos exortando, está batendo firme. E tem hora que bate forte demais. Mas sabe por quê? Para levar a gente para o céu. Se eu viesse aqui e dissesse para você que é fácil entrar no céu, eu estaria pecando, estaria mentindo. E a palavra de Deus pregada nessa manhã para você é: o que é que você está procurando neste mundo? A sua vida é como uma neblina que se dissipa. A sua vida é como um sol. E o que é que você está procurando neste mundo? Coloque de pé. Feche seus olhos. Pai eterno, Pai bendito, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, acreditando que o Senhor é poderoso e fiel. E o Senhor detém em suas mãos, Pai, nosso tudo. Pai, a Tua palavra nesta manhã, ela foi pregada. A Tua palavra nessa manhã, ela foi ministrada. Jesus, nos faz buscar primeiro as Suas coisas, ó Pai. O meu pedido nesta manhã é para que nós devamos, ó Deus, buscar mais as Suas coisas. Que através do Seu Santo Espírito transforma a nossa mente, o nosso coração a buscar primeiro o Seu reino e a Sua justiça. Jesus, me ajuda, nos ajuda, Pai,
a partir desta manhã, a entender o nosso cotidiano, em que momento eu posso pregar mais a tua palavra, em que momento eu posso ajudar mais o próximo, em que momento eu posso ser mais crente, em que momento, Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer o bem para os próximos, Pai. Esse é o nosso pedido nesta manhã, Deus. Pai, que o dinheiro, que o trabalho, que os filhos, que qualquer coisa que esteja entre nós e o Senhor, Pai, não possa ser pedra de tropeço, Pai. Mas nos ensina, Deus Todo-Poderoso, a buscar primeiro o teu reino, ó Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém.